Teu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus. E no nome de Jesus. E no nome de Jesus liberto. Eu sou liberto. Eu sou. Seguir a paz. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a paz. Quem não te verá, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória, então se verá, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esse horário é o horário da, como alguns dizem, carne de pescoço, né? O horário que está todo mundo moído, e aí um açaí seria bom, açaí do Guaraná, e está todo mundo esperto para dar continuidade. Mas assim, vamos ver se a gente consegue falar o quê? Cadê o missionário? Exatamente. Então vamos lá, vamos para frente. Uma das coisas importantes que eu queria começar dizendo é que eu não estou propondo nada novo, como dizer assim, que as escrituras dizem. A proposta vem das escrituras e a gente precisa voltar para ela. E assim, a igreja no Brasil, ela por certo tempo andou em paz, andou de uma forma que havia um controle humano. O que é isso? A igreja do Senhor. Mas a gente tinha alguns irmãos com muito boas intenções que trouxe um controle que era bem, que fazia trabalho da igreja e ser bem organizado. Então, um deles está aqui que nos fala, né? Como eu disse, eu organizava a igreja dentro dos padrões que era limitado por mim, até onde eu podia fazer. E até onde eu podia fazer, eu não entendia que era uma limitação para a igreja. E eu achava que não era porque eu era limitado, era porque a igreja só podia ir até ali. Então, para você perceber como é que estava a minha questão. Então, eu conseguia ter o controle. E aí, o que acontece? A igreja cresce. A igreja cresceu. E quando cresceu, eu tive problemas. E eu tive problemas e o Senhor teve que me ensinar. Ele me ensinou na fé como é que isso faz. Como eu disse, eu era uma pessoa evangelística, eu pregava o evangelho, e como eu jogava futebol, eu achava que o futebol era um meio muito importante para pregar o evangelho. Então, lá em São Paulo, conheci o pessoal dos atletas de Cristo. Então, a gente tinha vários eventos que podia trazer pessoas que jogavam futebol, que gostavam de jogar futebol, e a gente fazia esse trabalho evangelístico. E um dia eu levava duas chuteiras para o campo, e sempre para emprestar para alguém. E um dia que esse campo a gente foi, é um campo muito ruim. E joga bola, não estou dizendo, é um campo que mais
trava de borracha, que é mais fácil de utilizar. E eu tinha, naquela época, as travas de metal, de alumínio, e não era recomendável. Mas como eu queria tanto que a pessoa que foi jogasse, eu disse, não, vai com o jogo, não tem história aí, não. Aí escolhe aí, né? E ele pegou, sabia jogar, pegou a chuteira de borracha. Eu peguei as travas de alumínio. E aí a gente foi pro jogo num determinado momento. Lançaram a bola para mim, e aí não vou fazer mais, porque tem mais assim. Não adianta ficar com esse sorriso aí. Mas não dá mais da idade. Então, assim, a ideia é, quando eu peguei a bola para cá, o meu gol estava para lá, que eu fui fazer assim, o que acontece? A minha trava de alumínio travou na chuteira de grama e todo o meu corpo foi e esse joelho ficou. Então, você pode imaginar. E eu caí na mesma hora, senti a raiva do joelho. E por incrível que pareça, eu já tinha feito uma cirurgia no meu joelho esquerdo. Foi por isso que eu parei de jogar. Estava dizendo que eu era um jogador bichado. É um jargão popular de um jogador que sempre vai dar prejuízo. Então eu passei um ano com a perna esquerda completamente inutilizada. Porque isso que você faz hoje, ou você já ouviu ver, 3 pontinhos, né? Hoje a medicina esportiva é feita. Você faz 3 pontinhos, aí reconstitui o ligamento, tira o menisco, assim, resolve as matérias, enfim. O que ele, na época, era, você sabe essa coisinha da rótula, né? Eu tenho um corte daqui até aqui, porque eles cortavam assim, aí fazia abria e fazia a festa lá dentro. Então, eu passei mais de um ano sofrendo. Eu lembro, como se fosse hoje, eu chegava antes de todo mundo no clube, né? Saía depois de todo mundo. Aí achava que estava bom, aí ia treinar com bola, machucava de novo, magoava, voltava. Então era muito. Quem jogou futebol sabe o quanto isso era triste. Tinha passado, resolvido, aí aconteceu o meu joelho direito. E aí eu senti a perna sair na marca na pontinha, direto para o hospital. Cheguei lá, botaram a marca assim. Fizeram uma proteção, né? E aí eu fui para casa para na segunda-feira fazer o meu exame. E aí você pode imaginar como é que eu estava. Inutilização de andar. Então, um evangelista que não pode andar, você pode imaginar o que as coisas iriam deixar de ser feitas, porque eu não podia andar. E aí começou a ter muitos problemas naquela semana, porque eu fiquei muito preocupado. Quem vai fazer isso? Quem vai visitar? Quem vai lá? Quem vai deixar? Quem vai organizar? Quem vai depositar o dinheiro da oferta? Quem vai levar a cesta básica? Quem vai? Não podia pensar em ninguém. Por quê? Porque quem ia era eu. Então, assim, naquela semana, fui no médico e disse, olha, vai passar tal coisa, vai fazer uma ressonância, e aí, do jeito que ele pegou minha perna, ele disse, olha, só vou saber
ministrado para já, quando abrir, entender o que eu vou fazer. Então foi uma semana muito difícil para mim, porque não era um outro dia de fazer. Eu tinha que fazer, depois esperar uma semana para revisar e depois levar. E as coisas começaram a dar problema por causa disso. Então aí nesse meio tempo, quando eu vi que não tinha mais jeito, né? E assim eu digo que eu ouvi o Senhor dizer para mim, né? Eu vi de várias formas. O Senhor disse, olha, agora você está vendo, né, que a igreja não é sua. Agora você está vendo que foi você que morreu pela igreja. Agora você está vendo que a igreja não depende de você. Porque se depender de você, já era. Okay? E aí, estava preocupado com só um ano. E aí, eu fiz o exame e eu me converti ao Senhor. E disse, glória a Deus, eu vou ficar um ano parado. Vou ficar assim, fazendo o que eu posso fazer. Está tudo muito bem. Provavelmente o Senhor vai ajudar a resolver o que ele quer. Eu peguei o resultado, meu irmão, um outro evangelista de outra congregação me levou, e do irmão meu levar, nem isso. Mas o irmão me levou e aí eu entrei, o médico sentado, o médico olhou para o exame, olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim. Doutor, qual é o dia? Diga aí que eu vou dizer uma coisa, você não vai precisar de fazer cirurgia não. Mas como é que pode não? Não vai precisar, vai fazer uma sessão de terapia e está. Fisioterapia e aí resolveu. Terapia que o Senhor já fez na minha cabeça. Fisioterapia, resolvi e eu disse, rapaz, agora eu quero fazer cirurgia. Agora eu quero fazer cirurgia. Não vai precisar. Quando eu saí, o irmão olhou para mim e disse, poxa, triste, vai cortar sua perna. Não vou fazer cirurgia. Não é bom. Então agora eu queria fazer cirurgia, agora eu queria. Mas só para dizer que a igreja, ela cresceu e eu não conseguia mais fazer. E sabe o que acontece? A gente parece que estamos passando por isso. A igreja cresceu e a gente não consegue mais controlar. Aí sabe o que acontece? O irmãozinho que chegou com toda a boa vontade, chegou querendo fazer, aí eu bloqueei o irmão. Não é agora não, calma. Aí o irmão insiste. Aí sabe o que acontece? Briga. O irmão quer, eu quero fazer, aí o irmão não entende. Aí vai para outro lugar, abre outro lugar. E vai começar um outro trabalho. E diz que lá o pessoal está segurando, está mandando. Só por Cristo, não consegue mais. Então, a gente não consegue mais dividir as coisas e fazer as coisas porque a igreja cresceu. E hoje, gente, o Brasil está sofrendo isso. As congregações cresceram, querem ver a diferença onde estão, porque de onde vêm, eles vêm de um lugar onde são oprimidos, enganados, e eles chegam num lugar onde a palavra de Deus é anunciada, a verdade é vista, e muitas coisas se mostram biblicamente diferentes de onde eles vieram, e aí quando lá agora é um lugar,
aí aquelas sombras aparecem e a igreja está sofrendo as consequências hoje desse crescimento. Então, precisamos entender que a igreja, ela é do Senhor e o Senhor estabelece da forma que Ele quer, da forma que lhe apraz, justamente essa vontade dele apresentada na Escritura. Mas aí nós precisamos, não é reaprender, mas nós precisamos rever e achar um jeito de fazer com que o irmão desconstrua o que entende ser igreja e entende qual é o seu papel e faça com que a coisa seja revista e não só revista, seja praticada, seja colocada em prática. Então, para isso, nós precisamos voltar às Escrituras e deixar a Bíblia falar novamente no nosso coração. Daí a ideia de ter Jesus como Senhor. Porque Jesus como Senhor, Ele quebra esses paradigmas que são minhas verdades. E Ele como Senhor tem poder sobre isso. E nós vamos se sujeitar. E a partir desse ponto a gente vai desenvolver. Então, nesse crescimento da igreja e nesse domínio do Senhor, Ele pensou nessa organização e no serviço pastoral. E nós precisamos ver essa ideia das qualificações que vem do Pai, e a partir dessas qualificações vem as nossas ações. Essas qualificações que o Espírito de Deus, por estar em nós, não só na igreja como um todo, mas também em cada um, Ele vai nos transformando e vai fazendo com que cada vez mais o nosso espírito dialogue com o Espírito de Deus e a gente tem uma vida transformada em cada era. E no que diz respeito à ideia pastoral, nós temos justamente isso, essa apresentação das qualidades que precisam ser vivenciadas nas nossas vidas para servir. Porque como eu posso reconhecer em você se você não demonstra? Então, os frutos precisam ser dados. E esses frutos, ao serem dados, serão vistos. E o Senhor Jesus já advertiu sobre isso. Como é que a gente conhece a árvore boa e a árvore má? Pelos seus frutos. Uma hora ou outra vai aparecer. Então, essas qualificações, elas vão produzir ou vão motivar, ou vão ser a base para o meu serviço. E às vezes os serviços podem vir com uma intenção de ser do Senhor. Então é preciso que a gente possa dialogar bem entre eu e o Espírito de Deus e o serviço. Por isso, eu dividi essa questão no que diz respeito às qualificações, os aspectos de qualificações daquele que está desenvolvendo sua vida para o presbítero. Primeira coisa que precisa ser é o servo. Servo, e essa palavra servo vem do conceito que o Chiquinho estava falando sobre a ideia de escravidão, mas é uma escravidão mais entendendo quem é meu dono, sobre o conceito de escravo de casa, aquele que é o escravo da casa, não é um escravo contratado.
estiver dentro do conceito de Cristo, faz com que a gente tenha esse processo bastante definido na nossa vida. O irmão de Matriz, não o irmão de Matriz, mas o irmão que me faz lembrar de Matriz, que é o Mr. Anderson. Eu gostaria de dar um microfone para ele ali, porque ele trouxe uma informação que eu achei muito plausível e muito prudente dentro desse processo, quando nós estávamos falando sobre ter o mesmo sentimento, né? Lá de Filipenses capítulo 2, versículo 5. E esse mesmo sentimento é importante, que tem tudo a ver com isso que a gente está passando. E ele trouxe um pensamento importante sobre o significado dessas palavras e das traduções que trazem de forma bastante importante para nós. E a palavra, né, que é a palavra próxima, ela pode ser traduzida para sentimento, entendimento e atitude. Inclusive, algumas traduções trazem. Tem de voz no sentimento, tem de voz na mesma atitude e o mesmo entendimento. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender que ser certo é bom. A gente precisa desejar ter o sentimento de ser certo e agir como certo. Então, eu poderia muito bem entender e não desejar. Eu poderia desejar e não praticar, não ter atitude. E eu poderia até entender, praticar, mas não é o que eu quero. Então, o ideal é que a gente entenda, deseje e pratique. Muito bom. Então, esse princípio, né, onde faz um homem integral, né, nesse seu corpo, alma e espírito, está completamente, integralmente se sujeitando ao Senhor, é muito valioso. Eu estava lembrando para o Anderson, é isso mesmo. Eu tinha falado, lembra, né? Bem-aventurada quem dá. Eu sei disso, mas ainda não vivi isso. Então, essa vivência, né, eu tento com a minha prática e o meu desejo, e aí o meu Senhor, o meu Espírito, ou melhor, o meu Senhor, o Espírito Santo, está mostrando para mim: olha, Ricardo, como é bom, é verdade isso que eu estou falando, e eu estou me alegrando, vivenciando aquela palavra. Né? Então, essa questão tem a ver com o céu. O céu está com esse princípio de acolher a vontade do Senhor, porque Ele é o Senhor. E aí, nesse ponto, nós temos o aspecto da pessoa em si e o aspecto do seu serviço. Essa pessoa é trabalhada pelo Senhor. E aí você tem o ancião. E, como a gente viu, a pessoa que era velha era ancião. A gente viu lá em capítulo 2. O ancião, ele deve ter algumas atitudes que têm a ver com a sua idade. Essa é uma razão importante, porque, veja, lá em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, e eu não vou falar daqueles 7 homens que foram chamados, mas só para dizer, em Atos capítulo 6, misericórdia, minha vida está sem nada. Agora cheguei. Então, em Atos capítulo 6, versículo 7, Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó: a palavra crescia, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava
obedeciam à fé. Então você começa a ver que esse homem que já tinha um conceito sacerdotal de servir as pessoas de forma que estava baseada na vontade de Deus do Antigo Testamento, estavam agora se convertendo ao Senhor. E eles estavam, logicamente, convertendo o seu serviço ao Senhor. Então isso já é algo importante para a gente pensar. De que a experiência dessa vida dele já estava dando uma abertura de pensamento para ser olhado como alguém potencial para o presbitério. Você vai ver que muitos que perseguiam os apóstolos eram chamados de anciãos. Esses anciãos eram a palavra presbítero. Então, o grupo de judeus eram pessoas destacadas que protegiam a lei e que a lei estava sendo maculada pela atuação daqueles judeus que agora estavam de novo com Deus na mente dele para adorar Jesus Cristo, outro Senhor. Então, esses anciãos, que já eram homens experimentados, que já eram homens respeitados, estavam se convertendo ao Evangelho. Então, isso é algo importante, porque a pessoa, o que ele carrega na sua experiência, já conta. A idade já conta, tanto negativamente, no sentido assim, que mesmo sua vida seja uma vida que foi, em muitos momentos, de forma pecadora, desgarrada, né? Isso pode ter esse sentimento de experiência de saber o que outros já passaram, o que ele já passou. Então, essa experiência da idade conta muito para o Senhor. Essa vivência conta muito. A gente pode ter muitas informações hoje, né? Google está aí, a internet está sempre respondendo um monte de coisa, mas a vivência ela não transmite. Então nós temos a vivência, nós temos a experiência, e essa experiência o Senhor vai levar em conta. E a outra coisa é o serviço, quando o Senhor, a palavra de Deus está chamando aquele bispo, né? As nossas traduções, né? Seria bom que colocasse sentinela ou vigia. O Senhor chamou alguns vigias, sentinelas, para fazer o serviço. Isso daria uma conotação diferente, né? O Senhor chamou para você ser o vigia. Você tem uma imagem, mas aí a nossa tradução diz que ele chamou para ser bispo. Aí o que é que tem na nossa imagem? Bispo. Então, esse tipo de informação que traz para o nosso imaginário é devido à construção que nós temos das palavras, porque palavras têm poder. No livro A Mente Brilha, ele vai falar sobre a questão do poder da palavra, né? Antes era a sala pastoral. As igrejas tinham uma sala pastoral. E essa palavra pastoral traz a ideia de cuidado. Mas depois virou um escritório do pastor. Um escritório já muda a fala.
já muda a mensagem. Então, esse tipo de coisa você vai para o meu consultório, ou você vai para a secretaria, ou você vai para o escritório. Então, essas palavras trazem informações. Então, nesse caso, é difícil a gente encontrar palavras sentinela, porque essa palavra que é traduzido como Cristo, no Antigo Testamento, a tradução da Septuaginta traz muito sentinela, muito vigia. Os vigias eram essas pessoas que ficavam velando, olhando, vendo se o inimigo vinha enquanto a cidade dormia, descansava. Então, essa ideia de sentinela. E a outra ideia era o pastor, a ideia do cuidado. Sinceramente, pastor era uma profissão bastante desvalorizada, né? Na minha época, meu pai dizia assim: olha, menino, tu tem que estudar para tu não ser um varredor de rua. Hoje não, hoje o garim tem até que ter terceiro grau completo. Mas na minha época, meu pai dizia isso, porque varredor de rua era a última coisa que alguém deveria fazer. Pastor era meio assim, às vezes considerado como pessoas que eram mal vistas no sentido assim, pode roubar você, ou era dado o serviço para o mais, na família, o que tem menos respeito. Então, o pastor não era uma coisa muito assim, de destaque na época. Até para falar sobre a imagem, né, dos anjos anunciando primeiramente os pastores, isso, o nascimento de Cristo, né? Isso é uma mensagem clara de que o Senhor estava buscando os mais desprezados da época. Então a ideia desses homens terem esse serviço, essa mente, olha, o seu serviço vai ser esse. Então na mente dos irmãos era um serviço que eles pensavam assim, né? Talvez entrasse dentro do conceito do que Jesus vai dizer, né? Você quiser ser o primeiro, você vai servir. E não tem melhor jeito de entender o que é servir com essas duas características. É por isso que eu digo que o conceito do mundo pastoral é um conceito longe do que o Senhor espera dessas pessoas. Porque esse tipo de coisa é muito complicado, né? As palavras são tão difíceis, né? E as nossas traduções, elas às vezes ajudam a gente a criar no nosso imaginário coletivo imagens que é muito complicado. Então, por exemplo, uma passagem do apóstolo Paulo está falando com os pregadores, falando com as pessoas que anunciam a palavra, que capacitam os irmãos, está lá no capítulo 4, do versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Alguém tem outra palavra para ministro aí? Ministro
nos considerem como servos de Cristo. Alguém tem outra palavra no lugar de ministro e servo? Servidores de Cristo. Então, essa é uma palavra que é difícil até a gente traduzir, porque esse nome, essa definição desses homens era usada para aqueles homens, sabe aquele barco que tinha no meio assim, saiu os remos? Aquelas caravelas que saíam de dentro desses remos. Essas galeras assim que tinha aqueles remos do lado assim, do lado do remo passado, e lá dentro, né, tinha que geralmente colocavam escravos ali, e o verdugo estava lá batendo tambor para marcar a remada, sabe, chicote, aquela coisa toda. Então, essa palavra é a palavra usada para aquela turma lá. A turma que estava dentro do navio. O navio estava andando, as pessoas sabiam que o navio estava andando e tinha gente lá dentro, só não sabiam quem era. Então, Paulo está dizendo, a igreja, os irmãos precisam nos considerar como aqueles que estão dentro do negócio. Ninguém está vendo, mas o negócio está andando. Muito diferente hoje. Se eu não aparecer, o negócio não anda. Mas aqui a ideia, Paulo está trazendo uma ideia bastante forte para a igreja de Corinto, que estava dizendo, eu sou dele, eu sou daquilo, eu sou daquele outro. Paulo vai dizer, não me considere assim, me considere alguém que está lá embaixo, que são escravos, e que está cooperando para que esse trabalho seja desenvolvido. Então, essa ideia, bastante na visão daquela época, colocava a pessoa no seu devido lugar. O barco não vai andar se eu não fizer o meu esforço. Mas eu não preciso aparecer nessa ideia de querer ser enquanto esse barco andar. Então, eu preciso pensar no meu serviço e, ao saber qual é o meu serviço, desenvolvê-lo. E Paulo está pedindo para que eles sejam esses homens dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2, ora, além disso, se requer que o dispenseiro, é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. E aí, versículo 6, ele vai dizer, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a vós, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis ao que está escrito, a fim de que ninguém se orgulhe, se exalte, mas que eles possam entender que o seu serviço é em favor do outro. O outro é o meu interesse. Porque o outro é de Cristo e o Senhor me chamou para cuidar dele. Então é um contraste muito forte desse serviço que precisa ser bem entendido e esclarecido. Então já começa nos dizendo onde é que nós estamos nesse processo. É um processo onde a graça de Deus se demonstra justamente para a gente entender que o serviço é difícil, mas o serviço precisa ser entendido de como é difícil. Então, nós temos a pessoa, a experiência e nós temos o serviço que é eu importo com o outro, eu tenho essa responsabilidade de cuidar do outro. Então eu estou demonstrando e entendendo esse ponto. Então a partir
gente tem esses aspectos importantes. E nesses textos de 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito 5 a 9, nós podemos separar esses blocos de forma bastante clara quando ele fala sobre ética, sobre família, sobre o ensino, a didática e sobre a sua maturidade. Então, esses aspectos que eu gostaria de trabalhar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Provavelmente vocês conhecem esses textos que nós vamos ler agora. Eu queria que algum irmão lesse 1 Timóteo 3, 1 a 7 e outro lesse Tito 5, 9. Pode ser uma irmã também, não tem problema. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se sobrevê e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no desprezo nem na cilada do diabo. Tito 5 a 9. Por essa causa te deixei pressa, para que pudesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse precisem, conforme prescrevido. Alguém que esteja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e tenha domínio de si, apegado à palavra que é a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reflexivo como para convencer os que o praticam. Ótimo. Então veja, aconteceu isso aqui na igreja de Éfeso e na igreja de Creta. Isso aqui que a gente está fazendo, está leitura aí. Tá? E aí você acha que surgiram perguntas para o leitor, porque geralmente o leitor, ele era o apóstolo, ou aquele enviado que enviou a carta, entregava para ele e ele dava as instruções do que estava colocado ali. Então, o leitor, ou aquele que lia a carta, era aquele que explicava a carta. Ok? Então, isso quer
fazer com que elas possam ver entre a Irmandade, para que eles pudessem apontar, identificar o irmão para ser reconhecido naquele Deus. Então nós já vimos que o irmão é reconhecido porque as pessoas veem isso nele. Tá? Então eu vou por partes aqui, ok? Primeiro, o aspecto a primeira palavra é irrepreensível, ok? Então, irrepreensível quer dizer quer dizer que alguém que não tem como ser repreendido. Ele faz certo. Ninguém tem o que dizer sobre negativo. Agora, ele faz certo o quê? Ele faz certo o quê? O irmão não seja, ou melhor, que o irmão seja irrepreensível. É o que diz em 1 Timóteo 3:2 e diz 1:6:7. Então, ele é irrepreensível no quê? Como dispenseiro da casa de Deus. Um dispenseiro da casa de Deus. Então, veja. Literalmente, quer dizer alguém como tem que pegar nele. Exatamente. E não dá para abusar, não dá para condenar. Agora eu preciso saber o quê? Porque, por exemplo, eu vou perguntar para você, cadê a qualificação de oração? O presbítero, o homem de oração, não é um homem que presbítero precisa ser? Por que Paulo não citou claramente? Seja um homem de oração. Então nós precisamos ver o que essas qualificações dizem respeito à sua função e nisso ele não seja pego, acusado. Então essa é uma palavra importante, porque como dispenseiro de Deus, esse cara, a gente está pedindo farinha e vai lá até sal. O cara vai deixar de falar, né? Essa era a ideia. Então, o desempregador, eu preciso de uma pá, uma vassoura e um pano. Não era todo mundo que ia lá, o dispenseiro vai lá e pá, tudo é do dono, mas ele me deu a chave, pá, um pano. Eu peço um pano, porque ele me traz uma pasta, uma, sei lá, menos um pano, então, alguma coisa ele gostou, irmão aí vamos mostrar de passado, acusação, aí estou precisando de uma almoxarifada. Quem que ele vai chamar? Esse irmão que faz isso? Claro que não, porque ele é repreensível nessa questão. Então a gente precisa começar a reportar o repreensível e irrepreensível. Eu preciso reportar onde eu não vou ser pego. Então cuidado, irmão, com quando você querer que o irmão seja repreensível em alguma coisa que para aquela função não precisa. E eu preciso. Agora, mas olha, né, o que você está pensando? Eu não estou pensando nada, mas eu também não estou expandindo
querendo falar mais do que a Bíblia. É aquela coisa da interpretação, né? Eu disse que uso tábuas de cipreste, então não vem com vinho, com isso, com aquilo outro. Você já disse o que eu quero. Não preciso dizer para você, não compre isso, não faça isso, não pegue isso, não pegue isso, não fazer uma lista do não. Eu já disse o que eu quero. Você resolvido a questão. Então ele vai dizer irrepreensível. Quando Timóteo diz isso, o que é que vem a ser isso? Tipo, capítulo 3, versículo 2. Irrepreensível, a primeira palavra depois de irrepreensível em Timóteo. Marido de uma só mulher. Ok? Então ele está definindo as coisas que ele precisa para ser irrepreensível. Exatamente. Isso fica muito mais claro, porque ele diz, é necessário que o Cristo seja irrepreensível nisso. E aqui nós temos para olhar como o irmão está vivendo na sua vida ética, que mostra o seu comportamento perante as pessoas. Sóbrio, equilibrado, decente, hospitaleiro, gentil. Eu procurei, assim, trazer umas palavras que fossem mais entendíveis para nós, porque tem algumas ações um pouco mais difíceis, mas, assim, bom testemunho, amigo de bondade, da bondade, justo, piedoso, autocontrolado. Então eu preciso ter essas características, e nessas características não bastam alguém me acusar, me colocar numa situação. Agora, você sabe que Jesus foi chamado de bebidão, glutão, um monte de coisa. Para quem quer chamar, vai chamar. Mas para quem, como eu falei, né? Cadê o Mato Verde aí? Mas eu preciso tirar todas essas coisas que é difícil, que atrapalham olhar para o irmão, que eu olho para ele, parece uma coisa. O irmão está de azul, eu estou dizendo, olha lá, esse vermelho, um tridente, chifre, tu está vendo, não, mas olha para ele. Todo mundo está olhando, não, é tão bonitinho, né? Então, se tirar essas coisas e realmente ser consciente, eu vejo isso no irmão, e isso é algo que é bom para todo mundo. Então, veja, o que a gente trabalha a vida cristã, a minha vida cristã. Por isso que eu digo, olha, irmão, você casou agora, 18 anos, vamos trabalhar isso como cristão, como discípulo de Cristo. E esse jovem, esse casal começa a pensar nessas coisas. E eu sei, isso é coisa que a gente ensina sobre Cristo para ele, para a igreja. Mas veja quando a gente dá propósito, quando o negócio fica diferente, quando a gente dá propósito, quando a gente dá razões, por que eu faço isso? Por que eu estou treinando para isso? Para servir os irmãos, para ser um bom onde as pessoas possam se sentir confortáveis, e eu posso contar com esses irmãos. Agora, veja, isso, você começou hoje, a igreja começa hoje, aí você olha assim, não tem ninguém.
problema. Também não passava João, também não passava Pedro, também não passava um monte de gente. O próprio Jesus, mas eu quero dizer como era João e Tiago, né? Eu vou pregar lá em Samaria, Jesus chega e os samaritanos não querem. Aí o que é que João faz? João e Tiago vai dizer? E dá poder, Senhor. Esse fogo. Toma, vamos fazer um churrasco dessa galera aqui. Bem lembrado o Gutierrez sobre a questão da conversão de Pedro. Então, irmão, o Senhor não voltou ainda. E tem coisas que você não precisa de qualificação para ter, filhos, é solteiro ou casou, tem filhos, guarda aqui. Ah, mas é um cara aqui. É complicado. É difícil. Jesus juntou 12, né? Às vezes fala aí das características desse povo. Não tem ninguém ainda. Calma, mais um pregador, um ministro da palavra, crê na palavra, crê no poder da palavra, vai acontecer. E veja, esse irmão, e aí entra aquela história da igreja que converte sacerdotes, converte anciãos. Eles precisavam aprender quanto tempo? Meses, anos, mas muito mais perto que aquele recém-casado que ainda não tem filho. Entende? Muito mais perto. E aí, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para ele entender quem é o Senhor da vida dele, o fruto do Espírito vai transformando ele. Já viu aquele irmão? Você já disse alguma vez? Puxa, só estava mudado. Esse cara era entendido, entendido. Você já viu você? Alguém já falou isso? Quem que viu, quem que vê, não fica contente com você, seu crescimento. Já viu isso? Precisam mais de pessoal aí. Já viu isso? Já viu isso assim? Aquele filho que, esse menino era para lá e para cá, ninguém segurava, de repente cresceu, virou homem, casou uma família bonita. Já viu isso? Eu já vi muitas vezes. E eu não tenho dúvida que é o poder de Deus, a graça de Deus, o ensino da palavra. E quando a gente dá algo e propósito para esse tipo de coisa, a gente começa a ver, a dizer, olha, caiu aqui. Como é que foi? Aí, né? Davi Mestre, 20 anos atrás, perguntou o que para você? É mudaria. Já pensou um dia da sua vida ser um presbítero? Uma palavra da mesma coisa todo mundo. Então, naquele momento, aí, você tomou um susto, né? E aí, talvez o susto, não sei, você pode me dizer, eu me conheço, eu sei onde eu estou, mas essa semente que foi colocada, e se ele estivesse na mesma
congregação, provavelmente ele estaria te chamando para várias coisas para fazer junto, para mostrar para você alguma coisa que ele tem aprendido, tinha aprendido, fez com outros e etc. Então, essa visão faz com que a gente pense nisso. Quem está mais perto, quem está mais longe, o que eu vou fazer com esses irmãos, com aqueles irmãos. Como eu falei, os irmãos não fizeram isso comigo. Eles me ensinaram a palavra, é verdade. E eu reproduzi isso, porque eu entendia era que, eles estão me ensinando a palavra, eu estou crescendo porque eu quero ir para o céu. Mas por que você está aqui em casa ainda? Não, porque eu preciso estar aqui ainda, tenho que trabalhar e tal. Eu morrer ainda não, mas eu estou aqui, eu sou cristão e preciso dar o meu testemunho. E daí? Não, eu vou para o céu. E às vezes essa mensagem termina dizendo assim, se você não fizer, aqui é o meu amigo Ricardo. Não é? Se você não fizer, você vai para onde? Vai para o inferno. Então você termina fazendo para um inferno e esquecendo de fazer porque você ama o seu Senhor. Você ama o seu Senhor, que é o filho mais velho, estava em casa, que não pegou uma parte da sua herança, que não colocou a mochila nas costas, porque via seu pai todo dia esperando seu filho. Não moveu uma palha para trazer de volta o seu filho e dizer, pai, olha, seu filho. Então o Senhor está esperando que a gente faça um com o outro, que eu seja o seu sacerdote e você seja o meu sacerdote. Mas o meu sacerdote precisa ser um irmão que me dê essa segurança, equilíbrio, que me acolha, que consiga fazer com que eu veja o seu autocontrole quando ele me exorta. Quando está numa confusão, como ele se porta. O irmão me traz graça e não desgraça, me traz paz e não guerra, que se sujeita uns aos outros. Nisso você não pode me condenar, minha filha. Mais do que você não pode. E aí ele vai dizer aqui assim, não ser apegado ao vício, não violento, não soberbo, não avarento, não arrogante. Isso tudo a gente sabe. Aí tem essa frase aqui, não ser apegado ou dado ao vício. Então vamos. Será que é melhor eu falar isso depois do que agora? Porque aí não tem intervalo. Provavelmente nessa chegada aí, alguém levantou a mão e disse o quê? E perguntou o quê? Quantos goles eu posso tomar? Quantos copos eu posso tomar? Até onde eu vou? Não foi? Eu acho que perguntar. Como é que a gente não é dado ao vício? Como é que a gente não é apegado a ele? Mas é a pessoa que é viciada, é a pessoa que é controlada por ele. Não é próximo a ele, ele está sempre do lado. Eu não sei se ele está sempre do lado ou o negócio está do lado dele, mas como o negócio é inanimado, então quem tem que
força para trazer é ele. Então, está sempre do lado dele. Mas essa coisa não me deixa. Então, vamos conversar aqui, irmão. Vamos conversar aqui sobre isso, tá? Porque provavelmente isso foi uma conversa, porque o resto todo mundo sabe aqui, né? Quem é que não identifica um violento? Um cara que é soberbo, orgulhoso, mexicão. Quem é que não sabe uma pessoa aparente, esse cobiçoso de lucro ilegítimo? Às vezes entra em coisa que o Senhor diz, não mexe com isso. Ah, mas isso tem um lucro. Isso não é certo. Então isso são arrogância, ira, violência. Isso é fácil de ver aqui. Agora, essa questão no ambiente onde o vinho era usado em todos os aspectos, é possível que essa conversa fosse trazida à baila para uma explicação. Então veja, o que eu disser para você vai ser sempre passível a questionamentos. Posso dizer o que eu penso, mas nós vamos conversar para ver quais são as possibilidades que a gente precisa levar em conta para tomar uma decisão nessa definição. Então, vamos fazer essa dinâmica. Outra coisa interessante que nós temos é literalmente não ter nem chegar a tempo. Também já fizemos isso, nem chegar a tempo. Uma tradução é não fique perto do vinho. Grego, claro. Então, mas como é que pode? Como é que pode? Vinho tem em todo momento aqui, a gente come com vinho, a gente está com vinho, tá? Ele serve como água, ele é melhor que água, ele ajuda em algumas enfermidades. Eu estou sendo provocado por você. Tem na ceia, nós temos também. E aí na ceia é preciso se contextualizar. Estava na ceia, um momento daquela confiança, daquela confiança, daquele almoço fraternal, daquela janta fraternal, o irmão levantava, como Jesus levantou, e falava o que tinha que falar, e as pessoas espiritualizavam aquele momento. Tinha feito uma fraternidade. Então, não chegue. Como é que a gente, será que a gente vai? Quando é que o cara está bêbado? Quando está bêbado. Quando ele acorda no primeiro. Como é que está? Quando é que eu sei até onde? Aí o irmão já me disse assim, não, a gente primeiro vai ver 1, 2, 3, 4. A gente só pega uma vez. Ficou bêbado no quarto copo, então eu só vou até o terceiro. Mal dele, era piada, tá? Ninguém riu, tá bom. Quando piada, o pessoal explica para mim depois, já viu, né? Então, assim, o que é que a gente faz hoje com relação a isso? Então, como é que a gente traz isso hoje? Então, nós temos a questão como a bebida era usada naquela época, como a bebida é usada na nossa época, em que lugar nós estamos. Okay? Então, por exemplo, se não lá, se for na Itália, se for na Alemanha, por exemplo, se for
numa cidade onde todos se conhecem. E será que isso deve ser levado em conta ou não deve ser levado em conta? Porque assim, eu creio que isso está ligado na questão do sem retribuído, porque a pessoa deve levar em conta a comunidade que ele vive. Porque eu sou alguém que estou numa comunidade, e de repente uma classe de mim pode gerar problemas em mandar, por causa da ética, eu vou levar em conta isso, se alguém pode ser, está bebendo, eu vou levar essa coisa em conta, entendeu? Eu acho que tem essa situação que você levar em conta o contexto. Não é que de repente você vai para um lugar lá na Alemanha que deve não, você vai andar no caminho da moderação, do cuidado, mas principalmente levar em conta o contexto que você sabe. Eu creio que ele antecipou a minha volta a palavra. Não, mas ele me fez voltar a palavra lá. E repreender. Então, quanto é que eu estou sendo a minha ação com relação a isso, sobretudo aqui na nossa sociedade, se essa palavra irrepreensível está me alcançando? Mas é o seguinte, né? A gente vai ser boa, mas tem a ver com isso que você falou. Se a gente olhar para a sociedade de Deus, até se escrevia, né? E olhar para a sociedade da época de Paulo, também, ele não era uma coisa a pergunta vai passar muito no filme. Você diz, você vai fazer isso, você coloca através do filme, você pode ver uma das coisas está perdendo nada, principalmente aquela pessoa mais cheia de gostar, ela só ele totalmente seguida, parece ser uma coisa perfeita, mas nem sempre está ele lá, exclusivamente sobre a gente. Essa é a questão. Então, eu voltaria essa palavra irrepreensível. Se o irmão vê você e tem isso, você está sendo pego. Você está sendo acusado. Aí quando a gente começa a explicar muita coisa, a gente vai ter dificuldade. Eu não queria me cutucar mais. Não passou, né? Estava pensando que ele tinha esquecido, ele não esqueceu. Não era hora, talvez, de falar antecipado a questão, mas essa questão da nesse ponto. E a questão do filho dentro do presbitério, essa questão de não poder para a condenação. Quando eu lembro que caso alguém, que às vezes caso os outros irmãos vão lá e vão repreender, mas não tem vezes quando um presbítero ou evangelista está lá na frente. Mas se o evangelista ou o presbítero pede, normalmente, declaradamente, abertamente a toda a congregação, isso vai gerar uma influência negativa para a congregação, se tornar uma congregação bem barrante. E quando alguém for tentar
igreja. E aí tem muitos padres que estão nas mesas. E teve um dia que ela saiu da mesa dela e foi lá na mesa dos padres. E disse: vocês são demais. Mas que é isso, irmão? Vocês são demais. Ela levantou a toalha da mesa. Aí disse assim: você quer que eu diga mais alguma coisa? Ela se ofendeu. E olha que o fim na igreja católica é então, isso foi algo que. Então, assim, tá tudo bem aqui. Mas aí, como é que fica lá fora? Como é que é o testemunho lá fora? É um testemunho que faz com que muita gente perca a salvação por causa de uma ação, como o apóstolo Paulo diz. O problema não é o comer a carne, o problema é meu irmão. O problema não é eu não comer carne ou comer carne, o problema é meu irmão. Se eu ofendo meu irmão, então eu não vou comer carne toda a minha vida. Então não é a questão da doutrina de ser carnívoro ou vegetariano. A questão é que isso vai fazer o meu irmão, vai fazer com que a imagem do corpo de Cristo na sua sociedade faça. Então, no nosso meio, Brasil, onde a bebida não é como é que diz, um utensílio não, mas não é um objeto também não, mas a bebida não faz parte, por exemplo, feijão, arroz e carne e suco. Não é? Feijão, arroz, carne e suco. Aí refrigerante, não sei o que e tal. Nós não somos uma sociedade que tem feijão, arroz e vinho. Mas quando junta minha família e tal, aí feijão, arroz, aí meu irmão traz uma cerveja. Feijão, arroz e meu irmão traz um vinho. Feijão, arroz, mas todo mundo bem. Meu irmão, falando meus irmãos aqui numa vida difícil. Vão embora. Entende? Então nós estamos numa sociedade que não é assim. E aí a gente transporta o pensamento de uma cultura para a nossa e afetamos a interpretação. Eu penso que se nós começarmos a ser irrepreensíveis, a gente precisa. Tá, meu irmão não tem problema com isso. Tá bom, mas isso tem me impedido a ser indicado pelos irmãos. Eu vou dizer, todos eles, então se tornou bêbado quando ele falou comigo. Então, a gente vai para vários caminhos de questão, mas na hora do irmão ser visto como um irmão, agora veja, eu duvido muito que um irmão que desenvolve essa espiritualidade, não vai ter dificuldade de dizer não por causa do irmão. Vai ter dificuldade de dizer assim: olha, o Senhor está me chamando para o ministério, para o serviço, e isso está me impedindo. Eu não vejo que o irmão que desenvolve essas qualidades éticas terá dificuldade